Bom, agora que você já sabe que você tem que ter uma atividade econômica para abrir o seu negócio, né? Determinar ali qual que é a atividade da sua empresa, qual é o capital social necessário para poder iniciar o negócio e como decidir qual vai ser o nome, como você vai chamar a sua empresa, a sua razão social. Agora a gente vai para a parte mais importante do processo, que é a elaboração do contrato social, documentação necessária para a abertura da empresa e por onde a gente inicia e conclui o processo da abertura como um todo. Beleza? Eu sou o Maicon Fieri da MAP Soluções em Contabilidade. Bom, o contrato social da empresa é o documento mais importante para o momento da abertura do novo negócio. Tá? Quando nós temos o MEI, o contrato social dele, ele acaba não existindo, mas existe. Tá? Tentar explicar um pouquinho melhor. Então assim, quando você abre o MEI através do portal do empreendedor, você vai ter um termo de compromisso da abertura do seu CNPJ. Esse termo já é caracterizado, ele é semelhante ao contrato social. Tá? Já no caso do empresário individual, nós temos um formulário, que é o formulário de registro do empresário. Esse formulário normalmente ele tem um padrão nas juntas comerciais, tem um padrão de campos ali que são preenchidos, e esse é o documento que vale como contrato social da empresa quando a gente fala de empresário individual. Tá? Quando é o caso da EIRELI, que é o empresário individual de responsabilidade limitada, ou uma empresa limitada, nós temos a obrigação de ter um documento que é o contrato social. O contrato ele vai ter todas as regras necessárias para que a empresa se mantenha ativa. Tá? Então, quando nós elaboramos o contrato social, quais são os pontos que a gente tem que deixar bem claro lá no contrato? Então, a identificação dos sócios, quem são as pessoas envolvidas, quais são as profissões delas, se é casado ou se não é, aonde mora, enfim, qual é a profissão dela. A gente tem que descrever tudo isso detalhadamente, tá? Em seguida, nós colocamos a informação de onde é o endereço que essa empresa vai exercer a atividade e também qual é o capital social destinado a essa empresa, além da atividade econômica. Então, vocês viram? Tudo que a gente falou até agora será usado para compor o contrato social da empresa, tá? Essas cláusulas que eu citei agora são cláusulas obrigatórias. Então, toda vez que o órgão de registro for fazer a escrituração do teu contrato social, ele vai verificar se essas cláusulas mínimas constam no contrato social. Tá? Além dessas cláusulas de identificação da empresa, identificação dos sócios, capital social, atividade econômica, nós temos também a exigência de outras cláusulas importantes, como por exemplo, quem dos sócios será o responsável pela administração da empresa e quem vai representá-la através, com terceiros. Então, cláusula que eu posso determinar um ou mais sócios como responsáveis pela empresa e pela administração dela. Tá? E nós temos também outras cláusulas que podem ser definidas pelos próprios sócios, de acordo com a intenção da empresa. Então, uma das cláusulas que pode ser determinada e que tem que constar no contrato social é aquela cláusula que eu comentei lá no vídeo sobre o capital social, por exemplo, se ele vai estar integralizado ou não. Tá? Outra cláusula que a gente sugere você manter no contrato social é sempre dar continuidade da empresa em situações em que haja a saída de um sócio, até mesmo o falecimento de um sócio. O que acontece? O herdeiro assume, a empresa acaba, encerra-se a empresa, ou o sócio vai transformar a empresa numa EIRELI. Então, enfim, o que acontece se ocorrer a dissolução da sociedade? Tá? Então, isso também é um ponto importante que a gente sugere colocar em cláusula contratual. E outra cláusula também que é importante ter é quanto tempo a empresa vai ter de vida. Tá? A grande maioria das empresas limitadas, elas abrem as suas atividades com o contrato social, informando que o tempo de operação da empresa é indeterminado, ou seja, independente, ela não define quanto tempo a empresa vai existir. Tá? Existem alguns casos que o contrato social ele acaba trazendo um prazo de extinção da empresa, tá? Mas isso são situações bem específicas, bem atípicas do modelo geral de operação de abertura de empresas. Tá? Enfim, e o contrato social, depois de redigido e organizadas as cláusulas,
ele vai para a assinatura dos sócios da empresa, tá? Nós aqui na MAP, nós já temos um modelo padrão de contrato social e caso você queira saber um pouquinho mais, pode entrar em contato com a gente, tá? Esse contrato ele já foi utilizado para abertura de várias empresas, então a gente tem vários casos, várias situações em que nós utilizamos esse modelo, adaptado, é claro, à atividade, capital social, identificação de sócios e também complementando com cláusulas adicionais discutidas entre a gente e os sócios da empresa, tá? E nós tivemos 100% de aproveitamento com isso. Então, é um contrato que está 100% validado, que a gente tem certeza absoluta que a junta comercial vai pegar, vai ler e vai dar o ok no registro da sua empresa, tá? Então, se você quiser saber um pouquinho mais sobre esse modelo de contrato, você pode entrar em contato aqui com a gente também, tá? Bom, e aí, depois de feito o contrato e assinado pelos sócios, nós temos que apresentar uma documentação da junta comercial para poder formalizar a empresa. Essa documentação ela é padrão para todos os negócios a partir do empresário individual em diante, tá? O MEI, ele vai ser registrado lá no portal do empreendedor, então eu não preciso apresentar nenhum documento físico do sócio da empresa lá dentro do portal do empreendedor, mas do empresário individual em diante eu preciso protocolar os documentos ainda, né? Se você estiver vendo esse vídeo no futuro e nesse futuro não tiver mais que protocolar os documentos na junta comercial, desconsidere essa parte. Provavelmente a gente vai estar fazendo o protocolo de forma eletrônica, né? Digitalizando os documentos e tudo mais. Mas enquanto isso não acontece, eu preciso anexar junto ao contrato social uma cópia autenticada dos documentos de identificação dos sócios, RG, CNH ou outros documentos com foto com validade no Brasil, tá? Uma cópia simples do comprovante de endereço de cada um dos sócios. Se esses sócios forem casados ou não, se for casado, eu preciso apresentar a certidão de casamento com o regime de comunhão em que a celebração matrimonial ocorreu, tá? Isso é importante, principalmente para aqueles casos que eu comentei lá quando eu estava explicando a sociedade limitada, né? Você tem a situação de casais ali abrindo sociedades empresárias, tá? Bom, então junto toda essa documentação e mais uma taxa de registro, tá? Então eu pago duas taxas para a abertura de uma empresa. Uma taxa que é a taxa da junta comercial e a outra taxa que é um DARF, que é o DARF de registro da Receita Federal, tá ok? Então o que vai acontecer? Essa empresa ela vai ser protocolada os documentos na junta comercial, eu vou receber um NIRI, que é o número de registro da empresa, tá? E logo em seguida da junta comercial ele já entra na Receita Federal para a emissão do CNPJ, que é o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica. Então, saiu da junta comercial, Receita Federal. Saiu CNPJ, Prefeitura. É o primeiro ponto. Então, saiu da junta comercial, Receita, Prefeitura. Tá? O que é importante aqui nesse passo da Prefeitura? Normalmente, no processo de abertura da empresa, quando a gente começa a coletar os documentos para fazer o contrato social e tudo mais, a primeira coisa que nós fazemos, junto com a consulta de nome na junta comercial, que é aquela consulta de razão social, né, para verificar se não tem empresas com o mesmo nome, nós também fazemos uma consulta de viabilidade do endereço que a empresa está propondo iniciar suas atividades. E para isso a gente recolhe o carnê do IPTU da pessoa, né, do endereço que a gente vai abrir a empresa. Tá? Por que isso? Porque caso a prefeitura não permita você ter a atividade empresária que você definiu naquele local da cidade, muitas vezes em razão de zoneamento e tudo mais, você acaba perdendo todo o processo da abertura da empresa. Então a gente já faz isso previamente para evitar que você tenha que já, antes de começar a abertura da empresa, já tenha que fazer uma alteração de contrato mudando o endereço porque aquele endereço não foi autorizado pela prefeitura, tá certo? Então, feito essa etapa também da consulta de viabilidade, que acontece antes até mesmo da elaboração do contrato social, para a gente verificar se o endereço é permitido, tá? Explicando um pouquinho dessa questão da permissão do endereço, às vezes acontece assim, a prefeitura ela não vai permitir que você abra, por exemplo, um posto de gasolina dentro de um bairro que é extremamente residencial, que tem um monte de casa em volta e que não tem uma área de escape ali ou alguma coisa que possa proteger aquelas pessoas de ter ali uma atividade de posto de combustível que tem um certo risco, né,
por causa do cheiro, incêndio, explosão, enfim, sei lá, né? Qualquer coisa que possa gerar um problema para aquela região ali. Então a prefeitura ela demarca algumas regiões da cidade que pode e que não pode ter determinados tipos de atividade econômica, beleza? Bom, saiu da prefeitura com o alvará, aí a empresa tem dois caminhos, tá? Ou ela vai partir para a inscrição estadual, ou termina aqui no processo de alvará, tá? Quando que a empresa tem que solicitar a inscrição estadual? Toda vez que ela exercer atividade comercial ou industrial, tá? Por quê? Essas atividades, elas são acompanhadas pela Receita do Estado. Logo, você tem que ter uma inscrição estadual para poder exercer esse tipo de atividade, tá? Empresas prestadoras de serviço, o processo de abertura da empresa se encerra no momento da emissão do alvará, tá? O que pode acontecer muitas vezes, tá? Depois que você tem todo esse trâmite, né, documental formalizado, certinho dentro dos órgãos públicos, da prefeitura exigir algumas licenças adicionais. Então, às vezes, dependendo da atividade, se você tem uma rotatividade muito grande de pessoas, né, de clientes dentro do teu estabelecimento, a prefeitura ela pode exigir um laudo do Corpo de Bombeiros. Então a gente também faz esse processo do pedido de liberação da certidão do Corpo de Bombeiros. Outros casos, a prefeitura pode solicitar também a declaração do meio ambiente, vistoria da vigilância sanitária, delegacia de furtos e roubos de veículos e assim por diante, tá? Então essas certidões elas são complementares ao processo de abertura da empresa, tá certo? Bom, então agora você já tem a sua empresa formalizada, o último passo seria a gente organizar ela para emitir a nota fiscal. Então, se a empresa é prestadora de serviço, a liberação para emissão de nota fiscal de serviço é feita na prefeitura do município sede da empresa. Se a empresa é um comércio, então nós fazemos o pedido de liberação da nota fiscal através da Receita Estadual, com o número de inscrição estadual. Beleza? Bom, espero que você tenha acompanhado todos os vídeos dessa websérie, tenha gostado e nós estamos abertos aí a te receber, a trocar figurinhas. Se quiser vir tomar um café com a gente aqui também, pode vir. Tá? Nós estamos aqui no centro de Curitiba, na Rua Desembargador Westphalen, 622, sala 31. E qualquer dúvida ou qualquer informação adicional que você gostaria de ter a respeito do processo de abertura da empresa, deixe seu comentário aqui ou entre em contato com a gente, beleza? Então é isso, pessoal. Não esquece de clicar aqui em curtir se você gostou e acompanhou a nossa série como um todo. Compartilhe com seus amigos que querem abrir empresas e que têm a dificuldade ou que não tem da onde pegar essa informação, né, essa assessoria para poder determinar qual que é o melhor momento ou maneira de abrir o seu negócio, tá? Clica aqui nas notificações para receber informações sempre que a gente postar um vídeo novo no nosso canal, beleza? Eu acho que é isso. Então, gostei muito de participar aqui com vocês nessa websérie, espero que vocês tenham gostado também. Deixa aqui o meu abraço, até mais, tchau!